E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Igreja, nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem a ver com consagração. Quando Deus escolhe alguém, você sabe que Deus, ao escolher, Ele escolhe desde o ventre. Por exemplo, está aqui uma bebé, uma criancinha, a Helena. Ela já é escolhida desde o ventre da sua mãe. Agora ela já está entre nós e ela vai crescer na presença de Deus. É uma escolhida, como eu e você fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala sobre isso, a responsabilidade que o pai e a mãe têm em conduzir o filho ou a filha para o caminho de Deus. Para você entender Juízes 14, a gente vai ler primeiro o capítulo anterior, o capítulo 13, para você perceber hoje a palavra de Deus. Diz assim, Juízes 13, volte aí um capítulo para trás, Juízes 13, o nascimento de Sansão. Nascimento de quem? Sansão. Vamos ler para você entender. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, que quer dizer Manuel, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu quem? O anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Então olha para mim, presta atenção. O povo de Israel tinha se afastado de Deus. Deus estava querendo levantar alguém para mudar aquela situação. O que Deus fez? Escolheu uma mulher estéril. Deus poderia escolher uma mulher que gerasse filhos, mas não. Ele decidiu escolher uma mulher estéril. Por quê? Para que Deus começasse o processo do milagre na vida do povo de Israel. A Bíblia diz que um anjo apareceu para ela. Esse anjo com A maiúsculo, preste atenção que você vai aprender hoje algo novo. Quando você vê anjo com o A minúsculo, é um anjo normal, um anjo mensageiro. Mas quando você vê na Bíblia anjo com A maiúsculo, é o próprio Jesus. O próprio Jesus desceu e falou: olha, mãe, você vai ter um filho, você vai ter uma criança. E essa criança, ela vai ter algumas regras para poder viver. Vamos ver quais foram essas regras. O versículo 4 diz assim, agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Aqui foi o anjo falando para a mãe: olha, você vai ter uma criança, e no decorrer da gestação, você não vai beber vinho, nem bebida forte, nem vai comer coisa imunda, ou seja, você vai comer só comida o quê? Saudável, e vai beber muita água. Olha o que aconteceu, versículo 5: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será o quê? Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha só, gente, até me arrepio. Não é forte isso? Deus falou: olha, você vai ter um menino, e ele vai ser nazireu. A palavra nazireu quer dizer consagrado para Deus. Então aqui você já percebeu como foi o início da vida de Sansão. Agora eu vou entrar na mensagem principal. Eu quis fazer a introdução para você entender aonde eu quero chegar. O Espírito Santo quer chegar. Sansão era o quê? Nazireu. Repita comigo: Sansão
era nazireu. E nazireu significa consagrado a Deus, ou separado para Deus. Quem compreendeu essa parte aí? Sansão era o quê? Nazireu. Agora vamos para Juízes 14. Juízes capítulo 14. Diga glória a Deus. Juízes capítulo 14. Olha o que diz o versículo 4. Juízes 14, versículo 4. Diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então olha para mim, Sansão aqui já estava um homem feito. Quando eu li o capítulo 13, ele ainda estava nascendo, mas aqui ele já estava um homem feito, já estava se casando, já estava um homem formado. Para você entender melhor, Sansão, ele era juiz de Israel. Ele era um juiz que Deus escolheu para salvar o povo de Israel. Só que aconteceu um episódio aqui que vai mexer com você. Sansão fez algo que vai mexer com você, e você vai entender o porquê de algumas coisas acontecerem na tua vida. Você tem que ter muito cuidado com as atitudes, com os pensamentos, com as palavras. Olha o que diz o versículo 5, presta muita atenção. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então olha para mim, eles estavam indo para uma vinha, e de repente quem aparece? Um leão novo. Por que a Bíblia fala leão novo? Porque um leão novo, ele é muito forte, e se a pessoa não tiver cuidado, ela vai ser devorada por esse leão. Quando Sansão estava indo para um objetivo, aparece no caminho dele um leão. O leão seria o quê? Um obstáculo, seria tipo uma barreira. E pode analisar, toda vez que a senhora e o senhor tem um projeto, ou está lutando por algo bom, o leão aparece. O leão aparece em forma de dúvida, em forma de alguém para te desencorajar. O leão aparece em forma de algum problema, de alguma dificuldade, de alguma depressão, de alguma tristeza. E eu pergunto, qual foi o leão que apareceu para você? Eu não sei, mas uma coisa eu lhe garanto: você vai vencer esse leão em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Para você entender melhor, olha o que diz o versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então olha só, ele rasgou o leão na hora. Ele tinha força, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha autoridade. Quando a pessoa vai matar um cabrito, ela pega uma faca e rasga no meio, para abrir e tirar as entranhas. Sansão rasgou o leão como quem rasga um cabrito. A diferença é que Sansão não tinha nada nas mãos, só tinha as mãos dele, naturais, e ele conseguiu rasgar aquele leão. Mas há aqui um mistério, igreja, preste atenção. Eu estou dando essa volta toda para você entender onde eu quero chegar. Sansão era o que? Nazireu. Repita comigo, Sansão era nazireu. Não esqueça dessa palavra. Ele era nazireu. E uma das características do nazireu é não fazer algo que Sansão acabou fazendo. Tu vai daqui a pouco saber o que foi. Até aqui tudo bem. Rasgou o leão, o pai e a mãe não viu, que senão o pai e a mãe ia ter medo. Eles não viram a situação. Sansão rasgou o leão. Vamos continuar. O versículo 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, preste atenção agora,
alguns dias, voltou Sansão para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo de quem? Do leão morto. O leão já estava o quê? Morto. Eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. O que tinha no leão? Um enxame de abelhas com mel. Como é que pode o corpo podre do leão aparecer ali o mel? Você vai entender daqui a pouco. Sansão chegou e viu lá o corpo do leão e tinha o quê? O mel. O versículo 9: tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o quê? Do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Então olha para mim agora. Quando Sansão ele pegou aquele mel, tirou do corpo podre do leão e foi caminho afora comendo do mel, chega em casa, deu para o pai e para a mãe, sabe o que Sansão acabou de fazer? Ele acabou quebrando a aliança com Deus. Porque quando ele foi consagrado desde o ventre, Deus falou que ele era o quê? Nazireu. Quem lembra disso? Nazireu. E uma das regras de um nazireu é não tocar em algo morto. E ele tocou no leão morto. E além de tocar no leão morto, ele foi pegar o mel. Tem coisas que parecem agradáveis aos seus olhos, mas pode lhe custar sua comunhão com Deus. E para piorar, além de comer do mel que pegou de um cadáver de um leão, que ele não podia fazer isso, ainda deu o mel para o pai e para quem? E para a mãe. Existem situações que a pessoa sofre nela e acaba atingindo a casa dela, a família dela. Está vendo como são as coisas? Vou dar um exemplo para você. Quando um jovem decide entrar para o crime, decide roubar, decide matar, decide fazer algo errado, ele vai preso, não vai? Mas quem que sofre em casa? É pai e quem? Fora a vergonha na sociedade. Imagina que é um jovem que a rua toda conhece, cresceu ali na vizinhança, e os vizinhos, então nunca mais vi teu filho ou a filha, como é que estão? E tu com vergonha de falar. Alguns dizem, olha, ele está para fora, está viajando. E não está preso, porque cometeu um crime. Não é vergonhoso? Mas sabe o que é isso? É o mel. Doce nos lábios, mas no estômago deu problema. Existem decisões que parecem doce como mel, mas no final o sabor é de fel, é vinagre. Você tem que ter muito cuidado. Sansão, naquele momento, ele voltou para trás. Ele foi fazer aquilo que Deus proibira de fazer. Sabe qual é o sonho do diabo? É que a gente deixe Jesus e volte para trás, para a vida podre. O leão estava o quê? Podre. Sansão foi até o que estava podre. Sansão tinha tanta coisa boa para pegar, vai logo mexer em algo podre. Tanta coisa boa tu tem na tua vida, e tu vai mexer naquilo que é podre, naquilo que já está morto, no passado que já não presta. Esquece o passado, esquece o que acabou, já foi, segue teu caminho. Não mexa no que está podre. E olha, quando se mexe no que é podre, vai ter mel, vai ter sensação que parece que é boa, depois vai dar problema. E Sansão, depois dessa atitude, ele começou a enfraquecer. A Bíblia fala que ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E Dalila perguntava: Sansão, qual é o teu segredo para ser tão forte? E ele começou a mentir. Olha, se amarrar cordas virgens em mim, cordas novas, cordas virgens, pode vir quem for, eu perco a força. Ela amarrou ele, estava dormindo, ela deu vinho, que ele começou a beber também. Olha que situação. Deus falou o que para ele no início? Não bebe bebida forte, nem coma coisa imunda.
Aí o sujeito fez tudo o contrário, comeu algo imundo, que era o mel, que estava podre no leão, e começou a beber. Olha só, o Sansão não era brincadeira. E a Dalila, olha, como é que eu tiro tua força? Olha, é só amarrar cordas em mim. A mulher amarrou, Sansão já viu os filisteus, ele só fez assim, ó, partiu tudo. E ela ficou triste. Outro dia ela perguntou: Sansão, por favor, me conta teu segredo. Olha, se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu fico fraco. Vai a mulher fazer as tranças no homem. 7 tranças, demora, né? Uma trança demora, imagina 7. E a mulher lá passou a madrugada fazendo trança, porque ela estava sendo paga pelos filisteus. Ela estava com Sansão, mas ela estava ganhando dinheiro para capturar Sansão para entregar para os filisteus. Sansão já vê os filisteus, ele vai levando, derruba todo mundo. E ela aí, mais uma vez, usou o sentimento para sensibilizar Sansão. Cuidado com as sensibilidades. Cuidado com as conversas finas que tu ouve. O diabo nunca vai falar duro contigo, ele vai falar manso, para tentar te capturar. Quem está percebendo? Olha como o diabo é sujo, hein? Mandou aquele leão, Sansão destrói o leão. Depois de uns dias, o leão já está morto, claro, aparece ali o mel. Sansão vai e pega no mel do corpo podre do leão, quebrou a comunhão com Deus. Olha como o diabo foi inteligente, foi ou não foi? O diabo pensou assim: como é que eu vou derrubar esse homem? Ele é juiz em Israel, desde o ventre que é consagrado, como é que eu vou derrubar esse sujeito? E o desgraçado do diabo aguardou o tempo certo, deu bote, conseguiu derrubar o homem. E outra coisa, olha para mim, o diabo estava de olho em Sansão desde que Sansão era um bebezinho. Desde que Sansão estava no berço, um bebezinho, o diabo já estava olhando para ele, porque o diabo sabia que Sansão foi escolhido para libertar Israel. O diabo sabe que você é uma escolhida, é um escolhido para libertar vidas. Por isso as lutas aumentaram para ti. Preste atenção e não esqueça: todo escolhido ou escolhida tem luta. Todo mundo que é escolhido por Deus ou escolhida vai ter luta. Não há luta para quem não é escolhido, mas quem é escolhido tem lutas. Se tu me fala: pastor, eu vou passar por muita luta, eu estou enfrentando muita dificuldade, você é uma escolhida. Me mostra na Bíblia os escolhidos tendo a vida fácil. Nenhum teve. Todos tiveram dificuldade, todos escolhidos. Até o próprio Jesus teve dificuldade. Então, se você diz: pastor, eu vou passar por dificuldade, eu vou lhe falar uma coisa: aguenta firme. Você está nessa dificuldade, mas você tem Jesus contigo. Você está nessa dificuldade, mas o Espírito Santo está contigo para lhe sustentar e lhe fortalecer. Aí Sansão, depois que comeu aquele mel que estava no corpo do leão que estava podre, Sansão começou a afundar. Cuidado com os mels que você come. O mel que eu me refiro são palavras. Cuidado com as palavras negativas. Cuidado com as palavras das pessoas negativas e com as palavras do próprio mal na tua cabeça. Existe um mal que se chama mentalidade do fracasso. O diabo quer que você mentalize que tu não és capaz, que tu não vai conseguir. Mas Deus diz que a terra toda é dele. Deus fala: toda a terra é minha. E minha é a prata e meu é o ouro. Por isso Davi falou: fui moço, hoje já tenho mais idade, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Você crê que Deus quer lhe dar independência? Você crê que Deus quer colocar você num nível maior? Você crê nisso? Então enfrente as dificuldades com a cabeça erguida, porque Deus não vai te desamparar. Chegou a hora de você assumir tua fé, porque é fácil dizer: eu tenho fé. Deus vai permitir dificuldade
para tu manifestar a tua fé. Pastor, a dificuldade está chegando. Amém, glória a Deus. Deus está permitindo ela para você ter fé. Eu vou te contar uma experiência. Uma senhora, há muitos anos atrás, ela tinha uma loja. Ela tem até hoje essa loja. E naquele dia, era o último dia para pagar o aluguel da loja. O aluguel era 700 euros. Era um aluguel caro. E ela não tinha faturado um valor para poder pagar a renda da loja. E ela estava desesperada. E eu fui até a loja dela. Quando eu lá chego, eu a vejo cabisbaixa. Eu a vejo triste. E eu pergunto: então, mulher de Deus, que cara é essa? Ah, estou triste, estou aflita, estou arrasca. Ela é portuguesa. Estou arrasca, epa, não sei como é que vai ser. Hoje é o último dia. E não vendi nada. Eu falei: você crê no Deus da providência? Você crê no Deus que pode mandar um pássaro para te alimentar, como fez com Elias? Você crê no Deus que pode mandar o pão que veio do céu, codornizes, para poder alimentar Israel no deserto, e mandou água também, que nem tinha água? Você crê nesse Deus? Eu creio, mas está difícil. Senhora, crê ou não crê? Deixa eu orar pela senhora. Aí eu orei: ó Deus, abençoa e tal. Ó irmã, ainda hoje Deus vai lhe dar providência. Tomara, pastor, tomara. Eu fui minha vida. Isso era de manhã. Fui embora. Passou a manhã toda, não conseguiu. Ela foi almoçar, depois abriu a loja à tarde, não conseguiu. Quando estava para fechar a loja, quase 6 horas mais ou menos, entrou uma cliente. Entrou uma senhorinha. Quem olhava a senhorinha não dava nada. Isso a mulher me contando. Pastor, entrou lá a senhorinha. Eu falei: então, como é que correu? Olha, assim que ela entrou, ela falou assim: olha, minha neta comprou uma casa e eu decidi comprar muitas coisas aqui para decorar a casa. Ela deixou lá mais de 1.500 euros. Deu para pagar a renda, ainda sobrou metade do dinheiro. Quase no fim do dia, quase na hora de fechar a porta. Aí eu pergunto: Deus honrou ou não honrou? Cadê a fé? Uma outra vez, eu como pastor, isso já é um exemplo meu como pastor. Eu estava em outro ministério, em outra igreja. Fui fazer reunião e a obreira estava desesperada, porque é ela que pagava o aluguel. E eu tinha chegado lá há pouco tempo. Um outro pastor tinha saído e eu tinha chegado lá. Pastor, estou aflita porque não foi paga a renda, está no meu nome, estou desesperada. Aqui é um núcleo de oração, é uma igreja pequenininha. Obreira, está desesperada? Estou, porque a senhoria já é amiga minha, já ligou-me. Calma que Deus vai prover. Mas pastor, só está aqui meu marido, só ia ele e o marido para a igreja. Só ele, a obreira e o marido. Pastor, como é que Deus vai prover se é ele e meu marido só? De membro. Calma que Deus vai prover, irmão. Deus é grande. Vamos confiar no nosso Deus. Amém, pastor, amém, já que o senhor diz. Aí eu comecei a reunião só com os dois, o casal, a mulher, que é o obreiro, e o marido. E eu lá orando na fé, buscando. Entrou a senhora, eu não sei quem é. Entrou a senhora com a pasta na mão, entrou, assistiu a reunião. No final, ela falou assim: pastor, eu sou advogada, sou de Lisboa, e eu vim tratar um assunto aqui. E eu ouvi a música, decidi entrar, e eu quero dar uma oferta. Deu 500 euros de oferta. Pagou a renda, que era 250, ainda sobrou para o mês que vem. Eu falei: então, obreira, confia em Deus ou não confia? Ela começou a chorar. E eu peguei e falei assim: sabe qual é o mal de vocês? É que vocês confiam mais no problema que apareceu do que no poder de Deus que vai aparecer. Está vendo, igreja? Esse é o problema das pessoas. Vocês têm que confiar em Deus, igreja. O problema já chegou? Chegou. O que você vai fazer diante da situação que já chegou? Ou tu confia ou chora. Então é melhor o quê? Confiar, igreja. Confia na providência, igreja. Por exemplo, você que tem plantação, você que planta semente, você pega ali a semente, ela está na tua mão. O que te garante que ao colocar vai brotar uma coisa? Tem alguma garantia? Quando você compra as sementes, vem um certificado garantindo que vai dar fruto, mas você compra ou não compra? Aí tu joga na terra. Quem que garante que
vai fazer brotar o fruto. E não é que brota. É a mágica espiritual, é algo sobrenatural. Mete um grãozinho, aquele grão vira, dependendo do que for, vira uma árvore gigante. Como é que explica isso? É o poder de Deus, igreja. Tem coisas que não há explicação, é confiar. Aí Dalila perguntou pela última vez: Sansão, como é que eu tiro a tua força, Sansão? A mulher era complicada, ela queria tirar a força do homem, olha só. E ele então falou: olha, para tirar minha força, só se cortar o meu cabelo, passar a navalha. Quando ela cortou, ele enfraqueceu-se, foi preso. Antes de morrer, ele pediu a Deus uma vingança, um poder, e ele acabou destruindo tudo, e ele morreu assim, cego. Teve a presença de Deus no final, mas no final ele perdeu a própria vida, porque ele foi buscar o que era podre. Eu vou lhe pedir um favor. Todo mundo aqui já teve podres lá atrás, no passado. Não vá buscar esses podres. Se você buscar, vai cheirar mal na tua vida e vai trazer problemas graves na tua vida. Não queira o que é podre, porque Jesus tem tudo de bom para dar para você. Diga glória a Deus. Não queira o passado podre. Queira fazer coisas novas hoje, para você ter vitórias na sua vida. Então a mensagem de hoje é sobre isso. É sobre você ter vigilância e colocar no seu coração a certeza de que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus.